Se você está começando a sua vida financeira agora, começou a receber os seus primeiros salários, ou se você já tem aí uma vida financeira, suas obrigações a pagar, mas você tem dúvida se o quanto você gasta e o quanto você guarda e investe tá correto, ou você quer um norte de como você deveria dividir o seu dinheiro, esse vídeo é para você. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, e hoje eu queria falar sobre isso, de como a gente pode dividir o nosso dinheiro para que a gente consiga ter uma vida financeira tranquila, estável e saudável. Lembrando que isso daqui não é uma regra que está escrito em pedra e que nem é uma regra que vai se encaixar para todo mundo e nem em todas as fases da sua vida. Então fique livre aí para adaptar da forma que for melhor para você, mas se você quer um norte de como você pode fazer essa divisão, então existe esse método que existem várias nomenclaturas, na verdade, que são de porcentagens de como você poderia fazer essa divisão. Então, é o método 70-30, ou 70-20-10, ou 50-30-20. Existem várias formulações diferentes, mas tudo consiste em você gastar somente metade da sua renda, então ali cerca de 50% a 60% do que você ganha, com as despesas fixas, obrigatórias, essenciais. Então, tudo que você realmente precisa caber nesse valor aí de 50% a 60%, dependendo da sua situação. Então, se você mora sozinho ou se você divide casa com alguém, todas as suas obrigações com aquela casa têm que caber nesse 55%. Assim como se você faz faculdade ou paga estudo dos filhos, ou faz uma academia, qualquer coisa que você considere para você essencial tem que caber nesse 50% da sua renda. Se hoje o que você precisa para sobreviver ou para ter uma vida tranquila passa dessa porcentagem, isso não é saudável, independente do nível de renda que você tenha. É o que muitas pessoas chamam de viver um degrau acima. Então, você precisa viver realmente um degrau abaixo. Se você consegue encaixar suas contas nessa porcentagem de 50% do que você ganha, vai ficar muito mais fácil para você conseguir construir uma reserva de emergência, um plano de aposentadoria, para você conseguir ter o seu lazer com tranquilidade, sem grandes perrengues. Mas o que a gente vê acontecer é as pessoas pegarem 80% da renda, muitas vezes, e acabar usando todo esse montante para viver o mês. Nesse montante de 80% tá ali a parcela da casa, do carro, às vezes alimentação, água, luz, internet. Isso é um pouco complicado, porque nisso a verba que sobra é muito pequena, às vezes, para lazer e ainda ter que investir. Se você tá nessa situação, você precisa ver aí modos de você tentar reduzir esse seu custo de vida. Então, se hoje você está vivendo de forma que está ocupando mais do que 60% do seu salário com essas obrigações, é interessante você ver, talvez, de mudar algumas coisas. Às vezes a sua moradia, às vezes o seu meio de transporte, fazer algumas adaptações aí para que o seu estilo de vida caiba nos 50% do que você recebe. Uma das opções, é claro, que é subir a sua renda. Então, se hoje 80% do que você ganha está sendo usado com essas contas e isso significa que você gasta R$ 2.000 com esse seu custo de vida, você teria que aumentar o seu salário para R$ 4.000, por exemplo. Às vezes, no curto prazo, você economizar acaba sendo mais fácil, mas é interessante aumentar a renda para que você consiga viver aí no patamar que você quer. O que não pode ser feito é você começar a ganhar mais e aí você ir lá e começar a gastar na mesma proporção. Você ganhava R$ 3.000 e gastava R$ 3.000. Você passou a ganhar R$ 4.000 e você vai lá e aumenta suas despesas para R$ 4.000. Se você fizer isso, nunca vai sobrar dinheiro. Então, se você gosta de ouvir sobre finanças pessoais e investimentos, já se inscreve no canal e já deixa o like no vídeo que isso me ajuda bastante. Mas então tá bom. Parte dessa receita, então, é você gastar 50% do que você ganha com as suas despesas essenciais, de necessidade básica e das coisas que são realmente importantes para você. 20% desse valor vai ser gasta com você ainda do presente, mas para aqueles lazeres e aquelas coisas que não tem muito planejamento. Então, aquela saída, um restaurante, ir no cinema, no teatro, uma balada, qualquer coisa que você goste de fazer, às vezes fazer compra, uma comprinha para alguma coisa de casa que você esteja precisando, roupa, acessório, tudo que você quer gastar, que está fora desse essencial, você pode usar esses 20% para fazer isso. E o restante do dinheiro, que aí no caso seria os outros 30%,
seria destinado para investimentos. E aqui, dentro desses 30%, um terço seria destinado para a sua aposentadoria, porque como a aposentadoria normalmente é um plano para longo prazo, quanto mais tempo você tem, menos dinheiro você precisa colocar. Então, como normalmente a aposentadoria é o objetivo mais longo que a gente tem, então um terço do que você destinaria para os seus investimentos poderia ir para esse objetivo. E os outros 2 terços você poderia usar para os seus outros objetivos de médio e curto prazo. Então, aquela viagem no final do ano, uma viagem internacional, comprar um carro, uma casa, uma moto, qualquer coisa que seja um pouco mais cara, que não caiba ali nem nos 50% do essencial, nem nos 20% que você tem para gastar no mês com lazer, mas você ainda quer alguma coisa, esses outros 20% dos investimentos seria o que você usaria. Então, vamos supor aí que você ganhe R$ 3.000. Como seria a divisão usando esse método? R$ 1.500 seria destinado para todas as suas contas, então tudo que é essencial precisaria caber nos R$ 1.500. R$ 600 seria destinado para a parte de lazer, saídas e comprinhas do mês. R$ 300 seria destinado para aposentadoria e R$ 600 seriam destinados para outros objetivos de curto e médio prazo. E se você está organizando suas finanças agora ou começando a sua vida financeira nesse momento, isso seria o ideal a ser alcançado. Mas como dito, cada um tem a sua realidade e isso pode ser adaptado de acordo com a fase que você está. Às vezes, se você não tem tanta responsabilidade, o interessante seria você colocar mais dinheiro na parte de investimentos, já que você consegue aumentar o seu lazer e tem menos despesas essenciais. Agora, se você está numa fase, às vezes, que você já tem mais despesas, você pode ir remediando isso. O que é legal é você ter um equilíbrio entre todas as áreas. Todas essas 4 coisas precisam ser contempladas. Então, você precisa achar um jeito de conseguir encaixar essas 4 coisas no seu financeiro, que são as despesas essenciais, o seu lazer mensal, a sua aposentadoria e os seus outros objetivos. Uma coisa aqui depende da outra. Se você tiver um orçamento onde as suas despesas essenciais são muito altas, muitas vezes você vai ter que sacrificar o seu lazer ou sacrificar os seus planos de longo prazo. Então, aquele seu sonho de viajar para algum lugar muito legal, de ter aquele carro bacana ou de ter aquela casa que você sempre sonhou, talvez vai ter que ser sacrificado. Às vezes, você vai abrir mão da sua aposentadoria e na sua velhice você vai precisar depender de outras pessoas. E a mesma coisa, se você abusa muito do lazer hoje, você vai estar negligenciando outras áreas da sua vida. Então, você precisa achar um equilíbrio entre essas 4 coisas. As despesas essenciais, elas são necessárias para a sua existência. O lazer é o que vai te manter focado ali e com aquela energia para você continuar trabalhando e continuar focado nos outros objetivos. Porque se você só guarda para o futuro também e não aproveita nada de lazer no presente, você não tem motivação para continuar fazendo aquilo. Você pode até aguentar por um tempo, mas depois você já não vai conseguir mais manter aquele mesmo ritmo. Então, tudo é necessário. Você precisa achar um equilíbrio e ir adaptando essas porcentagens de acordo com a sua fase da vida atual. Era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gosta de conteúdos de finanças e investimentos, já se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.